estamos pretendendo, para o nosso propósito, vai ser fundamental. E não é à toa, né? Eu passei para as pessoas um breve perfil da tua pessoa, mencionando a tua participação aí na Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, nesse período recente aí do governo Bolsonaro, mas também a tua experiência como secretário municipal de gestão na Prefeitura de São Paulo. A tua vivência em várias atividades, né, desde o Venture Capital, da Webforce, até trabalhos em área financeira como o Fininvest, e agora nos conselhos fiscais de Banco do Brasil, Banco Votorantim, Brasil Prev, e, em especial, a tua vivência também no setor empresarial, não só pelas atuações no LIDE, como pelas atuações em entidades como a Federação das Indústrias aqui do Rio Grande do Sul, a Federação do Comércio, também com atividades relacionadas ao LIDE, não só de São Paulo, mas o LIDE também do Sul, e, em especial, o que é muito do carinho nosso, meu e do Dr. Jorge, que está aí presente, a tua participação no Instituto Milênio e no Instituto de Estudos Empresariais, que são dois organismos da maior relevância. E, no caso do Instituto de Estudos Empresariais, eu sempre lembro que o Dr. Jorge dizia, nós estamos aqui com um movimento formador de lideranças, e a gente pode dizer com orgulho, Paulo, que tu é uma dessas lideranças que teve também, por parte do IEE, uma influência muito grande, e a gente fica muito feliz com isso e muito gratificado. E eu terminei a passagem do teu perfil para o grupo dizendo assim, ele também é pai de gêmeos, porque isso também é uma tarefa maluca, né? E fazer tudo isso, ser pai de gêmeos, é uma característica importante. Então, obrigado pelo carinho. Produtividade. Então é isso, Evaristo. Pode conduzir agora. O Paulo está apresentado. Muito bem. Obrigado, Matias. Obrigado. Obrigado, Paulo. Acho que nós já trocamos informações sobre o Grupo Convergência, né? Que a essência da ideia-conceito é bastante simples. Nós entendemos que, em se destinando aí uma parcela significativa de recursos economizados numa reforma ampla e profunda do Estado, mais recursos, um percentual de recursos arrecadados nas privatizações a serem feitas, para a constituição de um programa complementar de renda destinado aos mais pobres desse país, né, para que supram suas necessidades básicas de alimentação e de instrução. Essa é a essência do que nós tratamos e estamos promovendo lives para aprendizado, com políticos, com economistas, com empresários, para que a gente tenha cada vez mais claro o caminho a seguirmos. E as nossas reuniões são muito simples e muito práticas. Nós costumamos estruturá-las, né, com a introdução do palestrante e destinando 20 minutos, digamos, 15, 20 minutos, para que exponha de um modo geral as suas ideias. Depois, eu farei perguntas que me foram direcionadas pelos participantes do Convergência, mais ou menos estruturadas. E depois dessas perguntas, então, se abre para perguntas diretas por parte dos participantes. Assim que é um negócio muito tranquilo, né? Para que a gente possa receber os inputs que certamente você tenha a nos dar, para que a gente foque cada vez mais as nossas ações no sentido de suportar as reformas do Estado brasileiro. Então, Paulo, por favor, a palavra é sua, fique à vontade para trocarmos mais essas ideias aí. Evaristo, muito obrigado. Agradeço o Martins pelas generosas palavras, Dr. Jorge, todos os amigos aí, Décio. E dizer que é um prazer falar com vocês. Queria cumprimentar pela iniciativa de criar o Grupo Convergência e de focar nessas reformas estruturais. Na minha opinião, elas são decisivas para o futuro do país. E se não houver apoio da sociedade, de empresários, formadores de opinião, elas não vão avançar. A gente discutiu muito isso desde o ano passado, o melhor momento de fazer as reformas, né? Então, a ideia foi focar primeiro na reforma da Previdência,
que ela foi aprovada. Na época se entendeu que não era bom colocar outras reformas na mesa para não embaralhar o assunto. E aí, depois que ela passou, fomos para as demais. E agora tem 3 grandes reformas paralelas no Congresso. A reforma do Pacto Federativo, que são 3 partes, que rediscute a Federação Brasileira, a distribuição dos recursos, a questão dos fundos constitucionais e fundos setoriais. Tem muito dinheiro que está em fundos específicos, Marinha Mercante, Fundo de Desenvolvimento das Telecomunicações, muito específicos. E, às vezes, você não tem, naquele momento, a prioridade daquele assunto. Então, a ideia seria você trazer para o orçamento e aí você ter mais flexibilidade para priorizar projetos. Também criando o Conselho da República, onde você vai juntar os 3 presidentes dos poderes, mais o presidente das 2 casas do Congresso e a equipe técnica para discutir o futuro do país. Porque não adianta o executivo tentar fazer um ajuste fiscal e vai lá o Supremo dar uma decisão que cria um passivo brutal para o Estado. Então, a ideia era você sentar e todo mundo conhecer a realidade do país para não ter esse desbalanço entre os poderes. Depois veio a reforma tributária, que já tinha duas propostas, uma na Câmara, uma no Senado, e agora veio a do Poder Executivo, que é complexa, a gente sabe, tem vários setores aí que alguns se sentem prejudicados, outros beneficiados, tem a questão dos estados, municípios, ninguém quer perder receita. E agora, recentemente, foi a reforma administrativa. Na minha opinião, a reforma administrativa é o maior programa social do governo federal, porque ela vai impactar todos os serviços públicos e vai impactar todos os poderes e entes da federação. Então, no formato atual, que foi para o Congresso, que não inclui os servidores atuais e não inclui membros de poder, como o legislativo e os juízes e promotores, ainda assim, o impacto fiscal dela é entre 300 e 400 bilhões. Se incluírem os membros de poder e os servidores atuais, eu estimo que deve passar de R$1 trilhão em 10 anos facilmente. Então, ela geraria muita possibilidade do governo investir em outras áreas estratégicas, como infraestrutura, como projetos importantes na saúde, na educação, na assistência social. É um impacto brutal, mas que, evidentemente, as corporações não vão deixar andar facilmente. Os servidores, a maior parte, os bons servidores são favoráveis, eles entendem que o Estado precisa se modernizar, que precisa ser transformado para ser muito mais flexível, com capacidade de se adaptar. Mas os sindicatos e as associações representativas ainda têm uma visão muito ultrapassada, ainda acham que o Estado tem que fazer tudo, que precisa ter concurso público para tudo, então todo mundo precisa ter estabilidade. Então, isso precisa ser bem discutido e aprofundado. Felizmente, o assunto está em evidência, todas as reformas têm sido discutidas. Eu entendo que, se fosse priorizar, eu priorizaria primeiro a administrativa, para reduzir o custo do Estado e melhorar o funcionamento do Estado, para daí poder fazer uma discussão tributária já num outro patamar, até possibilitando, no médio e longo prazo, uma redução de carga, que eu acho que é importante essa sinalização. Mas, uma vez que entra no Congresso a proposta, a agenda é dada pelo Legislativo. Eu entendo agora que, com essa aproximação dos partidos de centro, teoricamente, a governabilidade e as agendas no Congresso vão andar mais rápidos, teoricamente. Precisamos ver isso na prática, né? Só que, como o Salim Matra sempre fala, a agenda de redução de Estado ela não interessa, geralmente, a servidores, a políticos e até mesmo alguns militares, né, que entendem que o Estado tem que ser grande, não necessariamente forte, né, e tem que estar presente em vários setores que eles consideram estratégicos. Mesmo, do outro lado, tendo educação baixíssima, de qualidade, não tendo saneamento para 100 milhões de brasileiros, água tratada para 35 milhões de brasileiros. Então, essa discussão qualificada precisa ser feita com a opinião pública, com os formadores de opinião, com os empresários, líderes empresariais, para o Congresso poder entender que esse assunto realmente é prioridade.
E eu sou otimista, porque a gente tem 2 exemplos recentes que houve uma mudança de opinião depois da manifestação da sociedade. Um é da Lei Complementar 173. Foi aquela lei complementar que impedia aumentos e concursos até o final de 2021. No Congresso, ao aprovar a lei, eles colocaram uma válvula de escape para policiais, professores e outras carreiras. Aí, quando foi para o Executivo sancionar, o presidente Bolsonaro, a pedido do ministro Paulo Guedes, de forma correta, ele vetou esse dispositivo. Voltou para o Congresso e aí no Senado, por pressão das corporações, eles cassaram o veto do presidente Bolsonaro, restabelecendo essa válvula de escape para dar aumento para algumas categorias. A comoção da opinião pública foi tão grande, os senadores que votaram a favor da cassação do veto foram tão criticados que quando chegou na Câmara o assunto, a Câmara manteve o voto do presidente, mesmo com a pressão das corporações. Essa semana agora foi noticiada que a AGU, a Advocacia Geral da União, estava promovendo mais de 600 procuradores para o último nível da carreira. De novo, houve uma comoção social, a imprensa criticou, vários formadores de opinião, redes sociais. Aí a AGU suspendeu as promoções. Então, eu acho que existe agora com as redes sociais e com a imprensa uma ressonância muito grande para evitar privilégios, distorções. Então, eu sou otimista que as reformas estruturais podem andar. Ainda mais tendo um grupo como Convergência atuando, conversando, ajudando a formar essa opinião e a articular essa decisão. Se eu já falei para o Dr. Jorge, isso ele já vai achar repetitivo, mas se eu tiver que escolher entre um bom executivo ou um bom legislativo, hoje eu prefiro um bom legislativo. No passado, eu achava que um bom executivo resolvia, mas infelizmente não resolve, porque você é refém do legislativo. Se ele quiser atrapalhar as reformas, se ele quiser segurar e mais ou menos tornar refém um executivo, ele consegue. Então, é importante a gente ter bons representantes no parlamento. A notícia boa é que eles são sensíveis, então a gente consegue influenciar positivamente, as redes sociais ajudam a um papel, agora tem cada vez mais institutos como o ranking dos políticos, que faz um ranking classificando os políticos de acordo com o posicionamento deles, com a frequência deles e com a defesa de pautas que são importantes para o país. Isso dá resultado, dá resultado. Eles têm orgulho de dizer que eles estão entre os 10 melhores, entre os 20 melhores. E tem um pequeno grupo de parlamentares, mais ou menos 100 parlamentares, que são considerados os 100 parlamentares mais estratégicos, mais influentes do Congresso. Eles estão em presidências de comissões, eles são líderes dos partidos, e esses 100 comandam todos os outros demais e ditam a pauta. Então, se a gente conseguir priorizar e influenciar esses 100, a gente vai influenciar a pauta, a priorização dos projetos dentro da Câmara e do Senado. Então, de modo geral, assim, a minha experiência valeu muito a pena. Eu fiquei quase 2 anos na Prefeitura de São Paulo como secretário de gestão, agora 20 meses como secretário de desburocratização, gestão e governo digital, e foram as 2 melhores e maiores oportunidades profissionais da minha vida. Aprendi muito, entendi um pouco melhor o funcionamento da máquina pública e de Brasília e sou otimista. Eu acho que dá para fazer um bom trabalho, influenciar essas pautas. Agora, não dá para deixar ficar longe. Eu acho que se a gente se distanciar, ficar longe, se a imprensa não monitorar e a sociedade não acompanhar, aí realmente você tem chance de ter muitos projetos ruins aprovados. Porque as corporações estão lá dia e noite. Os sindicatos estão lá dia e noite. Então, se a gente não fizer o contrapeso para equilibrar esse jogo de forças, vai pender para o lado das corporações, aí você vai ter mais privilégios, mais gasto público. Só para dar um dado, antes da gente entrar mais na conversa, hoje o Brasil gasta quase 14% do PIB
com funcionalismo no setor público consolidado. A média na União Europeia, que tem estados fortes, bons serviços públicos, é 9,9. Nos Estados Unidos é mais ou menos 9,5. Os países emergentes, a maioria está abaixo de 8,5%. Ou seja, o Brasil está no mínimo 4 pontos percentuais gastando a mais. Imagina se nós tivéssemos 4 pontos percentuais para investir em infraestrutura, em educação e saúde. Mudava o país, mudava o país. E o orçamento está cada vez mais engessado e investimento, se nada for feito, tende a zero. Cada ano cai investimento público. Então, ano que vem, para vocês terem uma ideia, o orçamento público, 94% de todo o orçamento do governo já vai sair engessado. O governo não tem nenhuma ingerência sobre 94% do orçamento. Já está carimbado. Então, isso você mais ou menos brinca de fazer gestão, né? Porque você tem que fazer gestão com os outros 6%. Uma parte você faz investimento, um percentual pequeno, cada vez menor. O resto você tem que pagar algumas contas lá, organizar algumas coisas. Então, você tem muito pouca possibilidade de manobra. Então, os grandes objetivos da reforma administrativa é justamente você dar mais flexibilidade ao Estado, modernizar o Estado, fazer a transformação do Estado e, com isso, esse percentual de 94% vai cair, e aí você vai ter mais flexibilidade para investir, para priorizar aquilo que realmente precisa ser feito no país. Mas a gente tem alguns marcos regulatórios importantes na pauta. O saneamento já foi aprovado, que eu acho que é um divisor de águas para o país. Tem agora a lei do gás, que está sendo discutida. Tem o novo marco regulatório das concessões e PPPs, que vai ser modernizado, de energia elétrica, de cabotagem, que eu acho que podem dar um dinamismo muito grande no país e no setor privado. Não é fácil essa discussão, o ministro Paulo Guedes é constantemente atacado, o teto de gastos tem uma turma que quer flexibilizar, derrubar, tirar, mas eu acho que a opinião pública, a sociedade brasileira vão estar do lado das causas com responsabilidade fiscal, com mudanças estruturais, para garantir que a nossa taxa de juros fique nesse patamar mais baixo para possibilitar você ter bastante investimentos, principalmente privados. Então, essa é a minha fala inicial e fico à disposição aí para a gente conversar, perguntas e respostas, que é a melhor parte. Queria agradecer também ao João Paulo Carneiro, aí, que fez o meio de campo também para o grupo aí, conversamos algumas vezes no telefone, que é muito bom estar com vocês. Ok, Paulo. Parabéns pela excelente exposição, pela visão ampla que você tinha e tem, e agora com essa vivência, então isso adquiriu muita força, muita vida e vai, sem dúvida nenhuma, continuar contribuindo para que esse país melhore. Como você fez uma exposição muito ampla, algumas perguntas que eu tenho aqui, elas não terão muito de novo, mas vamos tentar aprofundar, quem sabe, em alguns pontos para que a gente saia ainda mais enriquecidos daqui. Então, a primeira pergunta que eu tenho que te fazer é assim: a reforma administrativa que você propugna mesmo, que seja ampla, né, abrangendo todos os entes e em profundidade, né, tem, sem dúvida, o poder transformador do Estado brasileiro. Acho que isso dá para se depreender da tua exposição e acredito que também seja a crença nossa. Eu te pergunto, quem são os atores chaves para que essa aprovação aconteça? Primeiro, os dois presidentes das duas casas do Legislativo, tanto Rodrigo Maia quanto o Davi Alcolumbre. Eles ajudam a priorizar ou a enterrar qualquer projeto. Então, eles são muito importantes. E os líderes partidários. Então, vocês têm os líderes, principalmente os partidos do centro, que conhecem bem o funcionamento da máquina e do legislativo. Se eles estiverem de acordo, qualquer projeto anda e anda rápido. Eles conseguem dar ritmo, eles conseguem dar força e dar impacto. Se eles quiserem boicotar ou sabotar algum projeto, é muito fácil. Eles conseguem botar um relator
que não concorda com aquela pauta, eles conseguem criar uma comissão mista para avaliar e colocam pessoas de partidos e de espectros que não querem avançar aquela pauta. Então, eles sabem muito bem jogar com o regimento interno da Câmara de Deputados e do Senado Federal para enterrar ou para avançar qualquer projeto. Então, acho que é muito importante ter essa articulação próxima com os dois presidentes e com os líderes, principalmente da base, né, e dos partidos do centro, que eles conhecem bem e sabem impulsionar esse assunto. Sem eles, não anda. Mesmo no passado, o governo tentou bater de frente, tentou colocar algumas vezes a opinião pública contra eles. O pessoal revida. Então, tem que articular isso muito bem para colocar eles como os grandes reformistas, os grandes visionários, com uma visão de país. O Rodrigo Maia gosta muito dessa pauta, ele tem falado de forma recorrente sobre a importância da reforma administrativa. Então, ele pode ser a primeira pessoa que vai ajudar a identificar quem são os parceiros nessa causa. Mas eu sei que o Congresso é reformista, nunca foi um Congresso tão reformista, principalmente o Rodrigo Maia, que ele quer sair com um legado. Ele fez uma proposta de reforma administrativa da Câmara de Deputados, fez inclusive com o professor Falcone. Acho que vale a pena conversar com o professor Falcone, que ele está muito próximo do Rodrigo Maia, e ele entende que essa pauta aí pode ser um legado que o Rodrigo Maia vai deixar ao Brasil. Então, acho que vale a pena apoiá-lo nisso aí. Acho difícil andar esse ano, porque nós vamos ter agora eleições municipais e no início do ano que vem vamos ter as eleições para as duas casas, tanto para o Senado quanto para a Câmara. Mas ano que vem é a grande janela de oportunidade, porque depois de 2022 esquece, né? A agenda vai estar toda focada na reeleição presidencial dos governadores e nas eleições para as duas casas. Mas ano que vem eu acho que é a grande janela de oportunidade. Então, acho que vale a pena o Grupo Convergência sentar com eles ainda esse ano para estabelecer uma agenda de trabalho, priorizar e ver o suporte que eles precisam. Excelente, Paulo. Você já começou a endereçar a resposta dessa segunda pergunta que eu vou te fazer, mas vamos lá. A reforma administrativa profunda, né, que a gente quer, geraria certamente muitas centenas de bilhões. Você até mencionou, poderia se imaginar algo em torno de R$1 trilhão. Por outro lado, ela vai atingir e ferir os interesses de muita gente, né? Óbvio, né? Como você entende e vê o modo inteligente do governo enfrentar a resistência das corporações, desses interesses todos atingidos? Eu visto, pensando nisso, o presidente Bolsonaro tem uma ótima sensibilidade política. Pensando nisso, desde o início, ele pediu para deixar de fora os atuais, justamente para não comprar uma briga com o entorno dele, com as pessoas que estavam trabalhando justamente na reforma administrativa. Além disso, ele e o governo decidiu deixar de fora os membros de poder, deputados, senadores, juízes, promotores. Tem uma discussão jurídica se poderia ou não poderia incluir, se teria ou não vício de origem. Mas a decisão do governo foi não comprar essa briga justamente para não ter nenhum tipo de represália, revide nesse assunto. Então, agora, cabe ao Congresso fazer essas inclusões. Eu acho que a sociedade, mostrando que tem apelo popular esse assunto, que a sociedade apoia que seja para todos, o Congresso vai, na minha opinião, fazer essa alteração. Hoje mesmo saiu uma notícia que tem um grupo de parlamentares se articulando para incluir os atuais, tendo em vista a repercussão negativa que teve a promoção dos procuradores da AGU. Então, eles estão vendo que tem uma oportunidade. Eu acho que valeria a pena também uma conversa com o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário entrasse também, principalmente nas vedações de privilégios. Na parte da estabilidade, não vale a pena comprar essa briga com os atuais, na minha opinião. Essa eu faria uma regra de corte só para os novos.
mas na parte dos privilégios, entendo que deveria valer para todos indistintamente. Acabar com férias 60 dias, acabar com aposentadoria compulsória como modalidade de punição, acabar com aumentos retroativos, com aumentos sem base legal, com várias outras práticas assim que são completamente ruins para a democracia brasileira. E eu acho que a sociedade consegue fazer isso. O parlamento está aberto para isso. Eles precisam ser só empurrados. Mas acho que vale a pena. Excelente, de novo. Agora, uma pergunta mais simples e mais da casa, digamos, do Convergência. Paulo, em tua opinião, com tua experiência, com a sensibilidade que você já tinha e desenvolveu nessa vivência do lado público, como que nós do Convergência, que somos um grupo pequeno, com recursos limitados, podemos, em seu entender, da melhor forma, suportar o encaminhamento das reformas? Na minha opinião, seria focar nos presidentes das duas casas, nos líderes partidários. Se fosse para escolher top 10, se puder ampliar para top 100, eu pegaria a lista dos 100 parlamentares mais influentes do Congresso. Tem algumas consultorias que fazem essas listas, focaria talvez nos 50 ou 80 mais influentes. Lá tem presidentes de comissões, lá explica por que cada um é tão influente. E com isso você consegue impulsionar uma boa agenda de trabalho. Sem eles é muito difícil. Aí tem que entender o que move cada um desses 10 ou desses 50. Identificar a base de eleitores deles, e aí uma campanha direcionada lá pode ser efetiva. Se a pessoa quer protagonismo, é vaidosa, dá os holofotes, dá os créditos para essas pessoas. Talvez parceria com os veículos de comunicação para dar um pouco de espaço para elas brilharem. Então, é entender um pouco o que move aquele parlamentar, a base dele, os doadores da campanha dele, ver se tem alguma pessoa que está na nossa rede, para daí tentar persuadi-los. Eu acho que com recursos bem canalizados e bem focados nesse topo que toma as decisões, é mais eficaz. Porque grande parte das decisões são tomadas por um grupo muito pequeno de parlamentares. Então, os líderes ali, a reunião de líderes do parlamento, ela é muito mais importante que reunião plenária. Você consegue avançar muita coisa por ali e consegue barrar muita coisa. Então, com isso, o Congresso pode negociar, olha, eu avanço essa aqui, eu travo essa aqui, mas a gente aprova essas reformas estruturais. No final do dia, eles querem ser reeleitos, eles querem ter protagonismo, a maior parte deles quer voto, e, claro, tem uma minoria que tem uma mentalidade não republicana, mas esses eu acho que não dá para se aproximar muito, tem que manter uma certa distância. Mas dá para fazer muito com recursos bem canalizados. Excelente, excelente. Apontando caminhos aí que a gente pode correr sem nenhuma dúvida. Agora, ainda em volta do nosso conceito central do Convergência, que é convergir politicamente e destinar um percentual significativo, repito, né, do que se economizar nas reformas de Estado e no processo de desestatização para um programa de renda complementar destinado aos mais pobres para que supram as necessidades básicas de alimentação e instrução. Te pergunto, Paulo, é factível isso? É factível, tem que alinhar em termos de orçamento, como colocar isso no orçamento, mas se conseguir desestatizar muita coisa, reduzir dívida pública, melhorar a situação fiscal do país, é possível. O ministro Paulo Guedes tem projetos para isso. Tem o projeto do Renda Brasil e do Carteira Verde e Amarelo, que era justamente fazer um novo programa social, né, para substituir o Bolsa Família, que tivesse um incentivo positivo para a pessoa sair e ser autossuficiente. Então, o projeto é bem desenhado.
Agora, hoje não tem espaço no orçamento para avançar com ele. Agora, ajudando nas desestatizações e reduzindo o custo de operação do Estado, como, por exemplo, a reforma administrativa, iria abrir espaço orçamentário para um programa assim, que é muito mais eficaz, inteligente, no médio e longo prazo do que o Bolsa Família. Porque o Bolsa Família tem um incentivo perverso para a pessoa nunca sair. E esse outro era uma coisa gradual para a pessoa sair e ficar naquele período de não sabe se conseguiu ainda se manter, ela não perde totalmente. Então, é algo bem estruturado, com teoria de jogos, com incentivos corretos, para a pessoa poder ser autossuficiente. Então, é a agenda que o ministro Paulo Guedes quer. É exatamente essa. Excelente. Então, estamos falando a mesma língua. Mas deixe-me fazer uma última pergunta e daí deixo para os amigos que estão nos participando conosco fazerem mais perguntas nessa linha que eu vinha canalizando. Então, só mudando um pouquinho para te perguntar algo mais específico. Como que andou, como caminhou e quais são as perspectivas para o teu plano de digitalização dos processos de governo? Inclusive, você falava muito da carteira de identidade digital. Como que ficou, como está, como vai andar, entender? A pauta de transformação digital tem amplo apoio do governo, tanto o presidente Bolsonaro quanto outros ministros gostam dessa pauta, então ela vai andar. Já foram transformados mais de 900 serviços para o formato digital. Isso gera uma economia anual de mais de 2 bilhões de reais. Em número de horas, são mais de 150 milhões de horas que o cidadão vai ter para o seu trabalho, para a sua família, para o seu lazer, que não vai precisar gastar em repartições públicas, tomando transporte público para resolver a sua vida. Vai poder resolver tudo pelo celular. Como continuidade desse projeto, está a Carteira de Identidade Digital Nacional. Ela começou a ficar pronta e ser trabalhada ano passado, mas por uma questão orçamentária não andou ano passado. Esse ano ela andou, teve alguns repasses bem importantes do Poder Executivo para o TSE, tem a base de biometrias. Entendo que ela deve ser lançada no ano que vem. E ela vai reduzir muito custos de transação, fraudes, vai permitir a inclusão digital de milhões de brasileiros. Então, você vai ter um aplicativo com a sua identidade digital, com seus dados, você vai poder autorizar, o Estado vai mandar diretamente toda a sua base cadastral para uma instituição financeira, para uma entidade que você quer transacionar, então, com segurança total, com consentimento, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, tem muito para avançar nessa parte de transformação digital. A pessoa que ficou no meu lugar, o Caio Mário Paz de Andrade, é meu amigo, trabalhei com ele fora do governo, nós fomos juntos para o governo, pessoa super preparada, super engajado na área digital, conhece todo mundo, era o presidente do SERPRO, que é a maior estatal de sistemas e transformação digital do Brasil, então conhece muito essa pauta e vai avançar bastante. Além disso, no final desse ano, início do ano que vem, vai ter o Pix do Banco Central, que é pagamento direto, e vai ter os meios de pagamento digitais do governo federal para pagar guias de recolhimento. Então, você vai fazer a transformação digital também dos meios de pagamento, que é uma área muito importante, que hoje ela não é, hoje ela é analógica. Então, você faz toda uma transação digital com o governo federal, no final você precisa imprimir um boleto e pagar no Banco do Brasil. Quer dizer, é horrível. Então, agora você vai conseguir pagar via cartão de débito ou até mesmo de crédito essas transações. Isso deve andar muito bem. A meta do governo que nós deixamos lá estipuladas na estratégia de governo digital é até o final de 2022 ter 100% dos serviços públicos do governo federal, que são mais de 3.600 que nós mapeamos, estarão em formato digital. Só não estarão aqueles serviços que requerem a presença física do cidadão, como coleta de biometria ou uma perícia médica. O resto tudo vai estar digital, pelo celular, pelo computador. Vai ser uma mudança muito grande, perceptível pela sociedade. Parabéns mais uma vez, Paulo, pelo excelente trabalho que você fez no governo federal e já deu resultados e que tem um potencial enorme para continuar
nos dando a alegria de um Brasil mais eficiente. Então, pessoal, abro as perguntas para quem quiser fazê-las. É só abrir o telefone, conectar, que eu tomei a liberdade de desconectar. Matias. Paulo, eu só te conhecia acompanhando o teu trabalho e fico muito feliz em ver o seu patriotismo, a sua competência, e confesso que você me deixou um pouquinho mais animado do que eu estava até agora. Que bom, Matias. Espero que as tuas hipóteses sobre a evolução do quadro se cumpram. Realmente a gente vê sinais erráticos em relação aos acordos dentro do Congresso e do Congresso com o Poder Executivo, e aí a gente fica meio sem saber o que vai acontecer no dia seguinte. A minha pergunta é básica, com esse cenário todo que você disse, eu concordo que o Rodrigo Maia tem uma bandeira reformista e quer deixar essa marca, o Davi está muito mais, digamos, sintonizado com o governo, com o Poder Executivo. A gente vê que é a sociedade que está imprimindo um pouco a velocidade e ambição da agenda, mas há uma pergunta que não quer calar. Esta óbvia popularidade que o presidente passou a ter com esse programa que surgiu na pandemia, e não apenas por ele, obviamente, mas muito contaminado por ele, não está transformando o presidente num populista absolutamente comprometido com movimentos de curto prazo, não importa, talvez até as consequências a médio e longo prazo, e que assegurem a ele a continuidade dessa popularidade? Ou seja, essa agenda não pode ser atropelada por essa visão, digamos, mais populista? O que você acha? Risco existe, evidentemente. Numa democracia, você tem sempre risco de degringolar. Mas o presidente viu o que aconteceu na Venezuela, viu o que aconteceu na Argentina. E acho que seria um erro fatal se ele recorresse para isso, até porque talvez não chegue nas eleições de 2022 toda essa popularidade. Então, entendo que, mesmo sendo egoísta e pensando apenas na reeleição, ele vai precisar manter o teto de gastos, ele vai precisar achar uma saída dentro das regras orçamentárias. Os militares que estão lá têm essa visão também. Eu acho que eles não vão deixar cair para um populismo barato, mesmo que tenha pressões de algumas alas, de alguns grupos, porque é insustentável isso aí. Eles já viram no passado que depois a conta chega e fica no ostracismo 20, 30 anos. Então, eu acho que você tem que continuar dizendo o seguinte: é possível conciliar uma agenda de popularidade com responsabilidade fiscal. Esse é o discurso que o ministro Paulo Guedes tem dito. Olha, vamos trabalhar para fazer algo dentro do orçamento, para fazer os cortes necessários e ter um programa que possa também dar popularidade. E não só a popularidade como um fim nela mesma, né? Mas é algo que está sempre sendo discutido, né? O governo não é homogêneo, você tem várias correntes, vários grupos que pensam diferente, você tem um grupo lá mais conservadores que está preocupado só com a agenda de costumes, você tem um grupo mais que é lei e ordem, você tem um grupo liberal, você tem um grupo mais que quer reeleição a qualquer custo, um grupo mais que quer se candidatar em outras eleições, quer ter popularidade, quer ser visto como pessoas que entregam. Então, é assim que se faz o governo, tem que ter um choque de ideias. O que é o fiel da balança, na minha opinião, é a opinião pública, principalmente nas redes sociais. O presidente se mostrou mais sensível às redes sociais do que aos veículos tradicionais de imprensa. Então, vale a pena trabalhar nas redes sociais para que as boas ideias ecoem e cheguem nele. Então, dá para fazer, por exemplo, o Grupo Convergência pode mapear quais são os principais grupos que influenciam o presidente. Grupos conservadores, grupos que trabalham com a opinião pública. Tem alguns formadores lá que claramente você consegue identificar que ajudam a formar a opinião do presidente e dos filhos. Então, eu acho que esses grupos têm que ser procurados pelo Convergência, têm que ser conversados para ver se eles conseguem ajudar nessa pauta positiva.
Excelente, excelente. Quem mais tem perguntas? Obrigado, Paulo. Gostaria. Por favor, Décio. Paulo, eu ouvi uma entrevista tua outro dia a respeito de reforma administrativa, etc. E você citou que seria muito importante simplificar as coisas. Como, por exemplo, a renda mínima ser entregue diretamente na conta corrente das pessoas ou até na boca do caixa. Existe algum país no mundo que tem um programa semelhante que faz isso, sem a necessidade de fazer um Ministério da Renda Mínima que vai consumir 50% ou mais da renda gerada? Os Estados Unidos fez isso agora na pandemia. O Trump mandou um cheque na casa das pessoas. Então, você foca direto no resultado e não cria uma parafernália. O problema de criar a parafernália é que ela vira um fim em si mesmo. Então, ela nunca vai querer acabar. Então, ela vai sempre se justificar. Então, se você pegar o custo de 1 ou 2 ministérios da área social, cidadania e direitos humanos, ver o custo que gasta só com a máquina versus o que chega na população, a diferença é brutal. Grande parte se perde na máquina e pouca coisa chega na população. Então, teria que inverter, fazer uma máquina mais enxuta, usar a capacidade instalada já existente, e aí, com isso, você inverte isso aí, gasta menos na máquina e gasta mais com a população. Com os incentivos corretos, evidentemente, para você não criar um grupo que vai ficar sempre dependendo do Estado. Agora, a ideia do ministro Paulo Guedes era essa, mas daí a resistência interna das corporações, mesmo do governo, é muito grande, né? Porque o pessoal quer ter a discricionariedade, dizer eu ajudo esse município e eu não ajudo aquele, eu ajudo esse estado, não ajudo aquele. E aí você tem uma máquina toda que ajuda a fazer os estudos, a justificar a discricionariedade, a criar todo um fundamento para o político poder fazer esse jogo de escolher os canais. No momento que você faz algo direto, que não precisa da máquina pública, aí a corporação vai perder muito, né? Então o pessoal vai criticar, vai justificar por que eles têm que existir, por que você tem que manter. Mas tem muita ineficiência nesse processo. Com certeza daria para fazer algo mais eficaz sem perder os incentivos corretos, né? Você quer que a pessoa trabalhe, você quer que ela possa ter o seu próprio sustento e que possa, num período razoável, não depender mais do Estado. Obrigado. Muito bom. Essa desintermediação é absolutamente necessária, que vai resultar em benefício de todos. Quem é o próximo? Elza. Okay? Vai lá, Cláudio. João Paulo. Vai lá, Cláudio. Seguinte, Paulo, parabéns aí pelo seu trabalho brilhante. Obrigado, Cláudio. Meu respeito, minha admiração por tudo que você fez aí pelo bem do nosso país. E a minha pergunta é a seguinte: nós já ouvimos numa série de conversas que temos tido aí nos últimos meses, desde que o Grupo Convergência foi constituído, que o Rodrigo Maia é um sujeito reformista, tem uma índole reformista. Ele, como você até mesmo mencionou, ele quer deixar um legado da gestão dele na presidência da Câmara Federal. Mas também ele é um bom político, né? Então ele quer ter crédito, ele quer merecer crédito em tudo aquilo que seria bom, o que vai dar certo, o que vai ajudar o país, como foi o caso lá da reforma da Previdência. Ele quer trazer o holofote para o Congresso, dizendo isto melhorou, se não totalmente graças ao Congresso, pelo menos em grande parte graças à ajuda do Congresso. E como você mencionou, ele é uma liderança que pode ajudar muito, mas pode perturbar muito também, né? Pela forma que a Câmara funciona e o nosso Legislativo funciona. A minha pergunta é a seguinte: a essa altura do campeonato, seria bom o Rodrigo permanecer? Eu sei que eles vão ter que fazer alguma alquimia lá na Constituição, alguma coisa assim, mas seria bom ele permanecer, dado que ele tem essa índole, ou seria bom para o país, nesse momento, talvez trazer uma liderança totalmente nova, mas aí tem o risco de vir alguém que, enfim, que não tenha os mesmos princípios.
Como é que você vê essa situação, Paulo? Pergunta difícil, Cláudio. É. O problema de você mudar as regras é que você gera um precedente muito ruim, né? Por exemplo, o Brasil, na época do Fernando Henrique, fez a reeleição. Aí, até hoje, na minha opinião, ela traz mais malefícios do que benefícios. Então, no caso das duas casas, eu prefiro, mesmo que tenha um malefício pontual, olhando no médio e longo prazo, eu prefiro não ter reeleição. Porque daí você pode perpetuar gente muito ruim por muito tempo. Então, mesmo que a substituição do Rodrigo Maia seja uma pessoa não tão reformista quanto ele, eu entendo que deve haver alternância. Agora, claro, dentre as opções que estão discutindo, vale a pena, e aí o Convergência pode ajudar bastante, apoiar aquele candidato de maior expressão. Então, eu acho que é um momento muito importante que as entidades deveriam participar para ajudar a fazer uma triagem entre os candidatos, ver aquele que tem mais alinhamento com as reformas estruturais e apoiar a candidatura. Os veículos de comunicação têm muita influência, recursos legítimos podem ajudar bastante. Então, eu acho que é um momento que muitas vezes a gente não participa desse processo, a gente acha que a decisão da eleição da Câmara é assunto apenas da Câmara, só que vai impactar muito o país. Então, eu entendo que é um momento tão importante quanto decidir quem é o presidente da República, é decidir quem é o presidente da Câmara, é decidir quem é o presidente do Senado. Então, vale a pena vocês estarem mais ativamente participando desse processo, junto com outras entidades empresariais, da sociedade civil, para garantir que os escolhidos sejam realmente pessoas alinhadas com a pauta da transformação do Estado. Ok, muito obrigado. Excelente. Paulo, gostaria de te ouvir um pouco na área de desestatização. Sensível, com toda a sensibilidade que a gente sabe que tem, todo o lado político, enfim. O próprio presidente já se manifestou algumas vezes sobre o assunto. Se você pudesse nos dar uma visão de quem esteve lá dentro, dos dois lados, legislativo e executivo, enfim, desestatização. Na minha opinião, essa é a pauta mais difícil de todas, porque esse é um legado praticamente irreversível. A gente viu nas desestatizações e privatizações na época do Fernando Henrique Cardoso, ele nem era tão entusiasta, fez porque precisava. Depois veio quase 13 anos de PT e eles não reverteram nenhuma. Então, isso é legado. Como é legado, a área pública, de forma geral, não quer, porque depois vai perder orçamento, vai perder cargo, vai perder conselho para o resto da vida. Então, eles tendem a segurar muito, principalmente aquelas que têm mais capilaridade e influência, como a Eletrobras, tem muita influência, muita capilaridade, muita possibilidade de tomar decisões políticas. Correios também tem muita capilaridade, muito orçamento, muitos contratos. E até umas menores que foram muito capturadas no passado, como Casa da Moeda. Então, acho que o papel do Convergência é focar em algumas, e aí o Salim Matra pode ajudar e pressionar para que elas efetivamente sejam desestatizadas. O Salim mapeou quase 700 participações do Estado brasileiro em estatais, sociedades de economia mista, subsidiárias, participações minoritárias e joint ventures. Pô, é um absurdo. Enquanto isso, você tem 100 milhões de brasileiros sem esgoto, 35 milhões de brasileiros sem água tratada, um monte de criança fora da creche, os indicadores educacionais terríveis. Então, mostra que o Estado brasileiro não tem foco no essencial. Então, tem uma agenda muito política, e aí os servidores públicos têm um incentivo perverso, que eles também se beneficiam disso. Eles são cedidos para estatais, eles ocupam vaga em conselhos de estatais. Então, precisa trabalhar muito para cortar esses incentivos perversos e aí você poder avançar com as desestatizações. O Supremo Tribunal Federal agora está dando uma decisão terrível, na minha opinião, que é de obrigar as subsidiárias, as refinarias que são subsidiárias da Petrobras, a passarem pelo Congresso para serem vendidas. Olha o ganho que o país não ia ter com a quebra do monopólio do refino
com uma competição maior com as privatizações das refinarias. E agora o Supremo está indo lá impedindo essa decisão. Eu acho que vai ser um grande retrocesso. Então, todos nós podemos chegar direto ou indiretamente nos ministros do Supremo. Eu acho que a gente tem que verbalizar isso e mostrar que grande atraso o país está. De novo, não tem foco no essencial, de novo, fica gastando energia numa atividade meio e esquece a atividade fim. É uma atividade meio e monopolista, que é pior ainda. Então, realmente é lamentável. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito com a opinião pública, com as redes sociais, para reverberar no Supremo. Eu sei que tem vários ministros do Supremo que gostam muito de serem populares. Então, para eles, isso vai fazer diferença. Muito bem. João. Obrigado, Paulo. Parabéns pelo seu trabalho. Durante a sua fala, em alguns momentos eu identifiquei ou reconheci, ainda que em escala muito menor, dificuldades, obstáculos que eu enfrentei no período que eu estive na Petrobras, numa missão delicada, em plena Lava Jato, para cuidar da parte de integridade, de ética, mas a gente acaba que esbarra, vamos dizer assim, com grandes nuances. Eu tinha passado até então por 38 anos de atividade profissional no setor privado e só atuei junto ao setor público como cliente ou como prestador de serviços em alguns setores, mas nunca atuando dentro de uma empresa pública. E eu, durante a sua fala, você disse umas coisas muito interessantes quando fala que é interessante abordar também pessoas do judiciário. E você fez um comentário interessante para sensibilizá-los no combate a privilégios, e listou alguns. Mas orientou que não entrar na esfera da estabilidade. É melhor trabalhar na parte do combate aos privilégios, na estabilidade não. Ao longo da vida inteira, não é que as pessoas tenham que ter medo de perder o seu emprego, mas precisam saber que existe, em troca da sua remuneração, uma contrapartida laboral de qualidade. E a ausência da estabilidade, eu acho que traria um senso de urgência, um senso de consciência para o trabalhador de uma entidade pública ou de uma sociedade de economia mista, diferente do que tem hoje. Os prazos são muito lentos, uma mera licitação de um item pequeno pode levar de 6 meses a 1 ano. Quando, por fim, isso é aprovado, o objeto em si já perdeu o objeto, já nem se necessita mais do que se quer licitar. Enfim, eu acho que traria uma celeridade muito grande. Mas você também menciona que os sindicatos são muito atuantes, eu experimentei muito isso. A minha pergunta é, por que não o fim da estabilidade ser inserido na agenda? Acho que para o debate é fundamental, a opinião pública e a sociedade têm que debater esse assunto. Eu concordo conceitualmente. Na minha opinião, na hora que o governo for avançar, ele vai ter que fazer algumas concessões. E essa é a mais importante para os sindicatos. Na nossa proposta, a gente restringe a estabilidade só para as carreiras exclusivas de Estado. Juiz, promotor, diplomata. Agora, é uma discussão importante, concordo. Eu sou contra também a estabilidade ampla, geral, para todos. Eu acho que ela atrasa muito. Mas, assim, conhecendo como eles falam, o que eles alegam é que você quer enfraquecer o serviço público, permitir corrupção, justamente tudo aquilo que teve com estabilidade. Né? Mas é um debate. Eu acho que a sociedade não tem que se limitar a isso, ela tem que provocar e querer o máximo. Aí depois, evidentemente, o Congresso vai acabar chegando no meio termo. Agora, se você começa já o debate sem a estabilidade, a chance é que você vai ficar com estabilidade, mas com meia dúzia de privilégios. Então, eu acho que vale a pena, sim, você criticar e combater até a estabilidade. Muito bom, obrigado. E é o próximo? Silvio, por favor. Está com o microfone fechado, Silvio.
Ele não está acostumado com isso. Não, é puro respeito ao grupo. Paulo, muito prazer, parabéns por tudo que você tem feito. Eu queria procurar um raciocínio um pouquinho diferente. O Grupo Convergência tem tentado, de alguma forma, destravar as discussões em termos de privatização e redução do custo do Estado, etc. E nós temos focado muito na área política. Eu queria falar sobre o Ministério da Economia. E eu estou pensando em alguma coisa, é só um raciocínio para ser elaborado, mas é renda cidadã variável. Olha o que eu quero dizer. Os políticos querem fazer renda cidadã, o governo quer fazer renda Brasil, ou quer ajudar os mais fracos e tudo isso. E o Ministério da Economia está desesperado porque tem crescimento da dívida, não tem espaço orçamentário para absolutamente nada, então o Ministério da Economia briga por redução dos custos e os políticos querem fazer política. E está se tentando encontrar um espaço perigoso da chamada renda cidadã, e tem gente querendo colocar fora do teto de gastos ou encontrar uma outra mágica para encaixar isso sem redução dos custos. E nós vamos chegar numa situação que um valor é muito alto, o outro não é suficiente. E a pergunta é se não poderia o Ministério da Economia, eu estou falando do Paulo Guedes, eu estou falando de vocês, discutirem a possibilidade de falar, olha, eu queria propor que a renda cidadã seria basicamente isso e podendo ser aumentada por um percentual do que se apurar na questão da privatização e da reforma administrativa. É só colocando um conceito para encontrar um meio do caminho. É óbvio que nós podemos ficar batendo forte para reduzir o tamanho do Estado. E não sei o que vamos conseguir fazer. E também não estou querendo mudar o caminho da convergência, mas eu acho que talvez esse conceito de usar uma parte substancial das economias para os mais pobres, para um tipo de renda, pudesse não ser uma coisa definitiva, mas uma coisa função do que se realmente puder ser obtido com iniciativa do Ministério da Economia. Eu estou mudando um pouco o ângulo. Silvio, a ideia é boa. Eu entendo que ela pode ser avaliada sobre a economia da reforma administrativa, mas não da privatização. Receita de venda de ativos não pode ser utilizada em custeio, só investimento. Então, esse teria que ser direto para bater dívida ou investimento. Já a reforma administrativa, que é custeio na veia, essa sim, eventualmente, poderia ter uma parte ser usada para Renda Brasil, Renda Cidadã. Faz sentido. Eu não sei se tem alguma restrição orçamentária, mas a narrativa ela é muito boa e acho que pode ser explorada. Uma observação que eu queria fazer sobre privatizações. Nós temos um trabalho desenvolvido por um advogado que faz parte do grupo e que se transformou num draft de projeto de lei que nós vamos encaminhar para você, Paulo, dar uma olhada, que diz basicamente o seguinte: nós propugnamos pela destinação de um percentual das privatizações e das economias de reforma do Estado, né, para a constituição de um programa complementar de renda, com uma diferenciação. Os recursos gerados, economizados na reforma do Estado, poderiam ir diretamente para o fim, digamos, o Renda Brasil. E os recursos gerados no processo de privatização, por serem one-timers, iriam constituir um fundo privado gerido pela União com conselho misto e que anualmente destinaria, digamos, 10% do saldo para
ou Renda Brasil da Vida, ou para o fundo, como nós propugnamos, Programa Complementar de Renda. Isso está conceituado dessa forma e parece que é bastante defensável, sim. Então, nós vamos... Parece fazer sentido. Quando eu trabalhava na Prefeitura de São Paulo, nós fizemos para as privatizações e concessões um fundo de desenvolvimento social. E aí, uma parte dos proventos dessas privatizações iria para esse fundo, e esse fundo iria investir esses recursos em coisas de desenvolvimento social, como educação, saúde. Não era para custeio, mas era desenvolvimento. Eu acho que dá para tentar. Eu não conheço com profundidade as regras orçamentárias, eu sei que não pode ser para nenhum programa recorrente, mas para um fundo de investimento, eu acho que é possível. Ou o Endowment Fund, talvez, não sei. O Endowment desculpe, olhamos e tem N problemas. Mas pegando o que você expôs, Paulo, com a ideia que o Silvio levantou, eu estou me dando conta de uma coisa muito singela e sintetizando, sumarizando. Seria assim: o governo tem uma necessidade, a sociedade clama por um fundo de complementação de renda. Não tem recursos. Então, por que essa ideia do Convergência, de buscar, de destinar recursos de uma privatização que está por acontecer, via esse fundo a que me referi, e de recursos da reforma do Estado, de outro lado, diretamente para o fundo, para o programa, eu pergunto, por que o Estado não pode se preocupar em discutir uma ponte transitória até que aporte gradualmente os recursos das privatizações e da reforma do Estado? Quer dizer, o Estado deveria se preocupar com uma discussão orçamentária de como fundear um bridge loan, né, para o programa final de complementação de renda. Mais ou menos essa seria a ideia. Eu não conheço as regras orçamentárias com profundidade. Eu sei que o orçamento público ele é cheio de amarras. Você não tem muita capacidade. Mas eu acho que conceitualmente faz sentido. Agora tem que ver operacionalmente se tem alguma limitação ou não. Aí eu recomendo falar alguém que trabalha com talvez o Aode Cunha, o Dr. Jorge conhece bem, poderia ajudar a desenhar isso sob o aspecto de regras orçamentárias do poder público. Perfeito. Muito bom. Excelente conversa. Mais alguém? Jaime, por favor. Agora, oi, Paulo. Tudo bom, Jaime? Tudo bom. Você agora acabou de falar amarras. Eu estou pensando aqui, quando nós falando de reforma administrativa, quanto você se dá conta de... A reforma administrativa basicamente deve mexer com direitos dos funcionários públicos lá, né? Todo um monte de gente que tem direitos. Então, quanto que se conseguiria efetivamente, no curto prazo, de resultado rápido, como saldo de uma reforma administrativa? Eu acho que é uma coisa de longo prazo, porque vai ter que se respeitar os direitos, então vai ter que ser uma coisa lenta. E aí eu tenho o problema de um grande custo que a gente não vai escapar dele. Na minha visão, o Bolsonaro gostou dessa renda que vai a favor da popularidade dele. Então, nós temos com certeza essa despesa, mas eu acho que a receita que virá da reforma administrativa, salvo engano meu, ela deve ser pequena no curto prazo, não é? Vocês fizeram essa conta? Se não incluir os atuais, ela é pequena, ela é gradual, ela começa pequena e vai crescendo com o tempo. Agora, se incluir os atuais, principalmente a parte de corte de privilégios, é imediato. Você vai ter que fazer uma regra de transição, pode ser 90 dias, 120, 180, mas uma vez que chegar essa data, corta imediato.
Então, tem impacto financeiro, sim. Se você fizer válida para os atuais a parte do corte de privilégios. Por exemplo, suspender todas as promoções automáticas, suspender férias mais de 30 dias. Por exemplo, na educação, tem muita gente que tem 45 dias de férias. Educação é a maior folha de pagamento de estados e municípios. Então, você corta 1/3 do gasto com férias. No Poder Judiciário, então, é pela metade, que são 60 dias. Então, tem muita economia. No Poder Executivo, um pouco menos. Tem na parte de educação, nas universidades, que é um contingente significativo, praticamente metade do contingente do governo federal são da educação. E ainda em estados, teria procuradores também, que, se eu não me engano, eles usam a mesma regra do Poder Judiciário para os procuradores estaduais. Então, teria ganhos imediatos bem expressivos. Eu não sei quantificar agora, mas certamente eles poderiam estudar. Eu acho que o importante é começar a pressionar para que isso ocorra. E a ideia de usar esses recursos para custear o programa Renda Brasil, Renda Cidadã, é boa, é interessante, inteligente. Excelente. Muito boa essa nossa conversa. Felipe? Posso fazer uma pergunta? Claro. Última rápida. Na verdade, Paulo, tudo bem? Tudo bom? Obrigado pela tua contribuição aí para o país e por esse bate-papo. Na verdade, a pergunta era mais na linha prática aqui de como um grupo, sociedade civil organizada, como o que a gente está tentando fazer aqui, poderia ser mais eficaz, né, na participação. E aí, olhando, você até comentou sobre a tua percepção de aonde pressionar, aonde atuar. Assim, a gente tem uma dificuldade de entender exatamente não só como, mas aonde, né, exercer a maior pressão, porque esse governo teve uma mudança em relação, se for comparar em relação ao último, o último eu estou me referindo ali ao do Temer, né, onde você tinha um executivo que tinha claramente o papel de setar a agenda e exercer a liderança da pauta. Você tinha um Senado bem qualificado e tinha um campo de batalha na Câmara. A Câmara era o grande desafio ali, passar as coisas na Câmara. Nesse novo governo, a gente tem um Senado que parece de pior qualidade do que o anterior, bem mais populista. Por outro lado, uma renovação que aconteceu na Câmara muito importante. Assim, uma Câmara parece, de todo o contato que a gente tem lá com as lideranças, e que vê na imprensa, até resultados de votação, uma Câmara assim, muito mais reformista, impressionantemente reformista e comprada nas ideias que a gente está defendendo aqui. E tem no Executivo, a gente tem uma dificuldade de entender, enfim, para onde é que o Executivo vai, né? Pelos vários grupos de interesse e pelo ouvido do presidente, que parece ser capturado a cada momento por um grupo diferente. Então, tem uma dificuldade aí nos parece assim, que a eficácia de um grupo como o nosso, assim, olhando, você citou um pouco das redes sociais, os grupos que influenciam ali, parece que ali talvez uma atividade como a nossa teria mais efetividade de exercer uma influência nessa esfera aí, né? É no pessoal que está dominando momentaneamente os ouvidos do presidente. E aí a pergunta você que esteve lá dentro, próximo, viveu isso no dia a dia, se podia nos apontar aqui os caminhos de aonde, né? Enfim, quais os grupos que poderiam ser um pouco mais abertos a ouvir uma linha de políticas como a que a gente está querendo propor aqui, aonde que a gente poderia ser mais eficaz em fazer esse contato, né? Essa influência. Felipe, tem uma estratégia, não parei para fazer isso recentemente, mas valeria a pena, pegar alguém para mapear todas as pessoas e grupos que o presidente segue nas redes sociais. O Flávio Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. Quem são as pessoas que ele segue? Quando eles seguem alguém, já está indiretamente dizendo que aquela pessoa influencia ela. E aí, mapear isso aí, ver quem são os comuns que os 4 seguem. Pô, esse aqui é um chave. Tem um que 3 seguem. Pô, esse é chave também. E aí começar a fazer esse desdobramento e fazer uma busca ativa
por essas pessoas e grupos. Então, eu acho que é uma forma de você conseguir pautar e influenciar isso aí. Depois vale para os mesmos, para as lideranças. Quem é que o Rodrigo Maia segue e escuta? Quem é que o Davi Alcolumbre segue e escuta? Qual é a base eleitoral deles? Quais são os doadores de campanha deles? Tem um negócio de estratégia, de inteligência, que eu acho que vale a pena fazer, que daí você consegue ter um retorno maior pelo tempo e pelos recursos que vocês vão aplicar. Um outro nome influente é o novo líder do governo na Câmara, o Ricardo Barros. Sim. Super influente. Ele é super influente. Então, quem são as pessoas que formam a opinião dele? O general Braga Neto, super influente. Tudo passa pela Casa Civil. Se ele quiser barrar alguma coisa, ele barra. Se ele quiser impulsionar, ele impulsiona. Ministro Jorge Oliveira. Eu acho que esses três aí, o presidente, o Jorge Oliveira e o Braga Neto, no executivo, eu focaria neles. No legislativo, eu focaria nos dois presidentes das duas casas, no Ricardo Barros e mais nos líderes dos 4 ou 5 principais partidos. Os filhos do presidente Bolsonaro, focaria neles. Aí tem que fazer um mapa estratégico para ver o que eles têm em comum. Esse que eles têm em comum, foca energia. Vai lá, convence, traz essa pessoa, faz uma reunião com o grupo e tal. Dá um pouquinho de trabalho, mas depois que você tem esse mapa pronto, você vai usar até o final da gestão e vai ser muito eficaz. Porque você vai lá, pauta alguma coisa com aquelas pessoas, já vai automaticamente reverberar nas demais. Então, é usar o efeito das redes, do poder multiplicador que tem. Perfeito, perfeito. Excelente. Excelente. Vamos fazer o seguinte, mais uma rápida aí, que nós somos... Estamos comprometidos com 1 hora aí com o Paulo, hein? Eu não resisto, que o Paulo acho que deu aqui agora uma contribuição espetacular. E eu não resisto a perguntar se algum dos filhos teria sensibilidade para essa agenda. Sim, eu acho que sim. Eu acho que o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro têm sensibilidade para essas agendas. Acho que os dois têm sensibilidades. Acho que vale a pena conversar com os dois. O Salim pode aproximar, o Salim conhece os dois bem, ele poderia fazer o meio de campo, até participar junto, no sentido de como apoiar as agendas reformistas do Estado. Acho que vale a pena. Ok. Excelente. Mais alguém deseja fazer uma pergunta? Por favor. Que nós temos um compromisso com o horário, mas mais uma pergunta caberia. Doutor Jorge... Martins levantou a mão ali, ou doutor Jorge. Fala, doutor Jorge, primeiro. Bom, em primeiro lugar, Paulo, meus parabéns à sua explanação. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Você realmente fez uma explanação fantástica e nos ajuda muito. Obrigado. Eu tenho vivido com esforço grande de melhoria de gestão via MBC e em contatos de diversos setores, né? Você colocou algumas ideias práticas aí que, no meu entender, como o Brasil está realmente num período de mobilização da sociedade civil, né, eu estou aqui pensando se você vê um espaço de nós criarmos uma coalizão pró-Brasil, né, e que nós pegaríamos as diversas entidades, e também eu acho muito importante pegar as entidades profissionais, né? Vamos dizer, eu vejo assim uma sociedade que nem nós temos no Rio Grande do Sul, dos engenheiros, tá? Lógico que tem uma liderança que nem o Ponte, né? Mas é impressionante, vamos dizer, como esse pessoal trabalha com ideias sadias, etc. Né? Se eu pego as OAB, vamos dizer, hoje a liderança é bastante esquerda, mas se eu tomo a OAB em outros períodos, nós já tivemos colaborações fantásticas. Então, eu acho que o empresariado e essas entidades setoriais, né, nós trabalharmos de uma forma mais organizada para que realmente isso, como você colocou, esse levantamento, porque o mais importante, vamos dizer, é a nossa visão técnica. Eu acho que não é tão difícil construir o que nós precisamos, mas a organização política desse sistema, né, de como criar os grupos de pressão, né, em que área, eu acho que a sociedade civil devia se organizar para que nós realmente pudéssemos avançar. Porque dentro dos debates que você mesmo colocou, Salim, e entre nosso debate,
a gente percebe que esse país só vai melhorar se a sociedade civil se organizar de uma forma melhor e exercer a pressão dos objetivos que o Brasil precisa para realmente vencer esse período que estamos vivendo, né? Você acha que dá para pensar numa ideia dessas, Paulo? Concordo 100%, doutor Jorge. Acho que uma coalizão é muito importante, suprapartidária, supraentidade também, para não ficar aquela questão das vaidades, das disputas, seria muito importante. Uma agenda pelo país, né? Visão de Estado, visão de país, visão de futuro. E, sem dúvida, tem que juntar com entidades não só empresariais, mas com representantes da sociedade civil e também representantes profissionais. Eles podem ajudar a disseminar essa causa. A OAB, nesse momento, realmente já está com uma liderança que é totalmente contrária ao governo, mas daqui a pouco muda, tem outras entidades também que podem ajudar nesse debate. E todo mundo vai sair ganhando, né? O país, com as contas em dia, com um ambiente melhor, ganha, ganha, ganha. Então, acho que tem espaço para isso, sim, concordo. Muito bom, Paulo. Vamos trabalhar nisso. Você tem que ajudar, Paulo. Mas eu conta acho comigo, doutor Jorge. Prazer. Eu acho que com essa coalizão construída, eu acho que nós, vamos dizer, a sociedade civil, ela é desorganizada nesse sentido, vamos dizer, hoje a convergência, etc., a força que nós estamos potencialmente construindo, né? Mas ela tem que ser ampliada e ela não ter o cheiro só empresarial, porque parece que a gente está pensando só na conta lucro e perda, que também temos que pensar, né? Mas a visão é muito mais política social no sentido do progresso do país como um todo. Então, eu acho que realmente está na hora, né, de nós nos sentarmos de uma forma extremamente humilde e tentar construir uma coalizão pró-Brasil no sentido de que se tem que dar prioridade, inclusive no apoio a essas reformas, como você mencionou. Vamos trabalhar. Obrigado, Paulo. Obrigado, senhor. O melhor investimento que eu fiz na minha vida foi apoiar o IEE, né? Porque o IEE formou os Paulo Weber e outros colegas dele que estão no governo, né? Então, a minha maior realização foi esse fenômeno de acontecer, né? É um sonho de anos e, de repente, vem à tona, né? Excelente. Isso aí. Parabéns. Parabéns a todos. Excelentes ideias que surgiram aqui. Uma das melhores e mais pragmáticas reuniões que já fizemos, com vários caminhos apontados aí que a gente tem que analisar com cuidado e tocar com muito entusiasmo em frente. Paulo, muitíssimo obrigado pela tua disponibilização de tempo amplo aqui para debater conosco. Foi realmente uma honra e um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado mais uma vez e nos mantemos em contato, que vamos precisar muito de você para... Combinado. Contem comigo. Obrigado pelo convite, agradeço, foi uma honra, um prazer e vamos juntos aí, contem com o meu apoio total nessa agenda aí. Excelente. Obrigado, Paulo. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço. 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 Boa tarde a todos. E onde que acaba? Onde que desliga aqui? E aí, Evaristo? Ô, cara, tudo bem? Muito bom, né? Muito bom. Foi ótimo, né? O Paulo é um cara especial. Acho que vai poder nos ajudar um bocado aí com alguns caminhos. Eu vou mandar uma mensagem agora para ele nos indicar a pessoa do Ministério da Economia que ele entende que possa nos passar detalhes sobre o programa que o Paulo Guedes está desenvolvendo